Vamos resolver junto esse exemplo, é o exemplo 9.15 do livro Fundamentos de Circuitos Elétricos, do Sadiku. Ele fala o seguinte: a ponte de corrente alternada da figura abaixo se equilibra quando Z1 for um resistor de 1 kΩ, Z2 for um resistor de 4,2 kΩ e Z3 for uma associação em paralelo entre um resistor de 1,5 MΩ e um capacitor de 12 picofarad e frequência de 2 kHz. Aí ele pede para a gente determinar em duas situações: os componentes em série, que formam o ZX, e os componentes em paralelo, que formam o ZX. Então o ZX ele pode ser formado de duas maneiras: dois elementos ligados em série, tá? Esse ZX aqui, ó, no item A, ele fala que são dois elementos, um RX mais um J reatância X. Aqui. Nesse daqui, ele fala que o ZX é igual a um resistor RX paralelo com uma reatância X. Tá? Então, são duas coisas que a gente tem que calcular aqui. São dois casos bem distintos. Então, vamos resolver o primeiro item, que é o item mais tranquilo. O item A, ele fala que o ZX é em série, certo? Se o ZX é em série, ele vai ser ligado dessa maneira que a gente está acabando de ver. RX mais J reatância X, desconhecida. E quem é o ZX? Bom, nós sabemos, acabamos de verificar, que o ZX ele é uma combinação de todas as impedâncias. Quais? A impedância Z3 dividido pela impedância Z1 vezes o Z2, tá bom? Esse é o parâmetro que está aqui. E ele nos deu essas informações. Ele falou para a gente que o Z1 é igual a 1 kΩ, tá? Então significa que Z1 é 1000 Ω. E o Z2, ele falou que é um resistor de 4,2 kΩ, ou seja, 4.200 Ω. E o Z3, ele disse que é o que o Z3? Esse aqui, ele não nos forneceu de forma direta. O Z3 está aqui em cima, olha. Z3 é uma associação, ó. O Z3 é uma associação em paralelo entre um resistor de 1,5 MΩ e um capacitor de 12 picofarad. Bom, eu sei que um resistor, vamos chamar de ZR a impedância do resistor. E ele está em paralelo com a impedância do capacitor, certo? Só que a impedância do resistor é a própria resistência, 1,5 MΩ. E a impedância do capacitor, ela vai ser menos J ômega C. Então aqui a gente vai ter menos J ômega vezes C. Então o ômega ele deu para a gente, é 2π vezes a frequência. A frequência é 2 kHz, 2 vezes 10 a terceira. E a capacitância, ele falou para a gente que é 12 picofarad, ou seja, 12 vezes 10 a menos 12 farad. Tá? Então essa conta aqui que está aqui nesse canto tudo feio, vai dar nossos valores em Ohm. Então a gente pode calcular o Z3 então. Então vamos fazer de uma forma genérica para a gente saber fazer essa. Então olha, o Z3 ele vai ser igual. A gente vai tirar ele daqui, o ZR. O ZR é o próprio resistor R3, certo? Então vai ser o produto dividido pela soma. R3 vezes o produto de ZC, certo? Que é quem? 1J ômega C3. Eu poderia colocar o J aqui em cima e aparecer o sinal negativo, como eu fiz aqui, ó. Mas os dois jeitos são corretos. E aqui embaixo no denominador, nós temos R3 mais 1 dividido por J ômega C3, tá bom? Ó, vamos calcular isso aqui e vamos verificar como é que fica. Ó. Vamos fazer, em cima não vai alterar nada, certo? Vai ficar R3 dividido por J ômega C3. No entanto, aqui embaixo, o denominador, eu vou calcular o MMC. Vou colocar JC3 aqui em evidência, vou dividir por que está aqui embaixo e multiplicar por que está em cima. Então fica J R3 ômega C3
mais 1. Dessa maneira, a gente consegue cancelar esses dois termos que está aqui. Cancelamos eles que está aqui. Então, o nosso Z3, a nossa impedância Z3, olha que a gente nem começou a determinar o ZX ainda, hein? Só o Z3 a gente está calculando. Ele vai ser dado por essa expressãozinha que está aqui embaixo. 1 mais J ômega C3. E aqui em cima, somente o R3, tá bom? Então, agora a gente consegue calcular quanto vale esse valor. Basta substituir os números que foram dados. Quanto vale o R3? O R3 vale 1,5 mega-ohm. O mega é 10 a sexta. Então está aqui. E aqui embaixo nós vamos ter 1 mais J vezes o ômega. O ômega é 2π, né? Aí surge 2πf, né? Aqui, ó, 2πf. É o que está aqui embaixo, essa conta. Vezes 2. Esse 2 é em quilo, então tem um 10 a terceira. Vezes, agora aqui, ó, eu coloquei esse termo aqui. Agora a gente tem que colocar, então a gente coloca aqui agora o R3 vezes 1,5 vezes 10 a sexta, vezes o próprio C3, que é 12 vezes 10 a menos 12, tá bom? Então o Z3, ele vai ser dado por esse número que está aqui, de forma reduzida. 1,5 vezes 10 a sexta, dividido por 1 mais J 0,2262. A gente pode ir lá no Wolfram Alpha escrever essa equação aqui, né? E a gente vai encontrar o quê? 1,5 vezes 10 a sexta. Então a gente tem aqui, ó, vamos abrir um parênteses. 1,5 vezes 10 elevado a sexta. Tudo isso dividido, vamos ver o que tem no denominador. 1 mais J 0,2262. 1 mais 0,2262i. Então esse é o número que a gente está calculando. Esse número grandão que está aqui. 1,52 vezes 10 a sexta e aqui 3,44 vezes 10 a quinta. Então se a gente pegar, ao invés de escrever 3,44 e escrever 0,34, esse expoente vai virar de 5, vira para 6, e aí a gente pode colocar o nosso resultado todo em mega. E aqui embaixo a gente tem a forma polar dele, tá? Vamos guardar essas duas maneiras aqui. Então nós temos aqui então que o Z3 é 1,42 menos J 0,32 mega-ohm, ok? Esse é o valor de Z3. Pessoal, o problema só está começando, tá? A gente está longe de terminar dele ainda. Por quê? Até agora o que nós calculamos? Eu até vou tirar esse A daqui, ó. Nós somente calculamos o valor do Z3, tá? Então nós sabemos agora quem é o Z1, nós sabemos quem é o Z2 e nós sabemos quem é o Z3, tá? Então vamos calcular o ZX a partir disso agora. O item A, ele pede para a gente supor que os componentes que formam o ZX, eles estão em série, tá? Então, ele fala para a gente o seguinte: ZX, ele vai ser dado por um RX, se eles estão em série, basta fazer essa continha bem simples daqui. E quem é o ZX? O ZX, ele é dado por essa expressão que está aqui, ó. Essa expressão fornece o ZX para a gente. Z3 vezes Z2 dividido por Z1. Então nós temos aqui o Z3, que a gente já calculou, é 4.200, dividido por Z1, que é 1.000. Tudo isso vezes o 1,42 menos J 0,32. Não podemos esquecer o 10 a sexta aqui, que é o mega-ohm. Ok? Bom, podemos cancelar esse aqui com esse daqui, tá? O 10 com 4 vira um 4,2, né? Esse 10 com 42 vira um 4,2. Aplicar a distributiva aqui. E nós vamos encontrar que o ZX, vê como que é rapidinho, é direto esse caso. Ele vai dar aproximadamente 6 menos J 1,4. Tudo isso dado em mega-ohm. Okay? Então, uma vez que a gente fez isso daqui, nós podemos tirar que o RX é a parte real, tá? É um resistor de 6 mega-ohm aproximadamente. A impedância X, ela é igual, repara, ela é negativa. Se ela é negativa, a gente pode escrever ela de forma geral como menos J
sobre ômega C, tá? Ou somente o módulo dela, tá? O módulo da impedância X é igual a J sobre ômega C, e aí a gente não leva em consideração esse sinal de menos, tá? Porque o sinal de menos aqui, ele implica que a gente fez essa continha que está aqui, olha, somente por isso que surge o sinal de menos, tá? Então, eu tenho esse valor, né? Foi ele que está aqui, é esse valor de 1,4 vezes 10, de aproximadamente 1,4, né? Então, nós vamos ter o quê? Que 1 sobre ômega C é igual a 1,4 vezes 10 a 6, tá? Eu quero encontrar essa capacitância Zx. Então, o Zx, ele vai ser igual a 1 dividido por ômega, mas quem é ômega? 2π vezes a frequência, 2 vezes 10 a terceira, vezes, eu passei esse termo para cá dividindo, né? Vezes 1,4 vezes 10 a sexta, tá? Fazendo essa continha aqui, a capacitância Cx desconhecida, ela vai dar aproximadamente 60 picofarad, tá? Tá aqui. O item A, ele é direto para a gente resolver, tá? O item A, ele sai direto. Já o item B, ele vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas é resolvível também. Não podemos esquecer que o Zx, o valor de Zx se mantém, tá? O Zx, ele é determinado através da relação, através dessa relação, Z3 dividido por Z1 vezes Z2. Vamos reproduzir ela aqui, ó. Z3 dividido por Z1, tudo isso vezes Z2, tá? Onde todos esses termos aqui nós já conhecemos. Quem a gente não conhece agora? O Zx. Por quê? Porque agora o Zx não é mais formado por uma associação em série de um resistor, de uma impedância resistiva e uma impedância reativa, e sim de uma associação em paralelo. Então agora o nosso Zx, ele vai ser dado por um Rx, que a gente desconhece, paralelo com 1 sobre J ômega Cx, tá? E nós já fizemos essa conta. O resultado dessa conta é essa daqui. Se nós trocarmos o 3 pelo x, a conta é a mesma. Por quê? Porque o Z3 ele surge de uma associação em paralelo de duas impedâncias, tá? Uma sendo um resistor e outra sendo aqui está um capacitor, mas poderia ser uma reatância capacitiva, mas a gente podia ser uma reatância indutiva também, mas ele fala que é um capacitor, então uma reatância capacitiva. Então, vamos usar o resultado já final. O resultado final é esse daqui, trocando o 3 pelo x. Então, usando o resultado que nós fizemos para Z3 e tomando cuidado de trocar o 3 pelo x, nós temos que isso daqui, o denominador vai ficar 1 mais J, o ômega Rx Cx. E aqui no numerador fica o Rx. Esse é o nosso resultado, ok? Bom, acabou o problema aqui? Não, não acabou o problema. A gente precisa pegar essa conta e separar em dois termos, onde um termo é devido à parte real, tá? Porque a gente tem essa conta aqui, certo? Temos esse número. Isso aqui é um número complexo. Se nós dividirmos aqui, racionalizar essa expressão, a gente vai enxergar uma parte real, vamos colocar uma parte real, mais uma parte imaginária. A parte real, ela está relacionada com a resistência e a parte imaginária com a capacitância. Por quê, pessoal? A impedância, ela é escrita dessa maneira. Vamos pegar uma impedância genérica Z. Ela é formada por um resistor mais uma indutância. Essa indutância pode ser capacitiva ou indutiva. O nosso problema ele deixa bem claro. A capacitância, a reatância, ela é capacitiva. Então, se ela é capacitiva, vai ter que ter um sinal negativo aqui, tá? Por isso que ela é capacitiva. É um sinal negativo. Vamos tentar separar essas duas expressões. Como nós podemos fazer isso daqui? Vamos pegar essa expressão aqui e multiplicar ela pelo complexo conjugado dela. O que eu quero fazer é racionalizá-la, tá? Eu quero pegar e racionalizar, tirar a unidade imaginária do denominador. Tá? Como ficaria isso? Vamos trazer para cá. Nós vimos que o Zx ele pode ser escrito dessa forma que está aqui.
No entanto, é difícil nós conseguirmos relacionar. Vamos lembrar que o zx, o valor que nós encontramos deles é esse aqui, né? 6,0 menos j 1,4. Isso não terminou. Quando ele estava lá ligado em paralelo, fica direto a comparação. Agora, quando ele estava conectado em série, a comparação era direta. No entanto, quando a ligação dele é em paralelo, ela fica um pouco confusa. O que nós podemos fazer aqui? Olha, a parte imaginária está aqui no denominador. Vamos racionalizar o zx e tentar separar a parte real, né, para poder comparar com esse 6 e a parte imaginária com esse daqui. Então, vamos racionalizar. Eu vou repetir esse valor que está aqui. 1 mais j ômega rx cx. Aqui é o próprio rx. Bom, se eu for racionalizar, eu vou multiplicar ele pelo complexo conjugado. Vamos fazer em azul para poder ficar um pouco diferente aqui. É 1 menos j ômega rx cx. E aqui em cima também 1 menos j ômega rx cx. Tá? Então a gente tem esses termos aqui multiplicado por esses outros aqui. O zx, aqui em cima, rx menos j ômega rx ao quadrado, capacitância x, e embaixo 1 mais ômega ao quadrado, rx ao quadrado, mais cx ao quadrado. Lembrando que os termos cruzados se cancelam, né? 1 vezes esse se cancela com 1 vezes esse daqui, tá? E o restante ficou ao quadrado. Tá? Então vamos pegar esse resultado aqui, vamos separar ele em parte real e em parte imaginária. Então, quem é a parte real de zx? Olha, esse termo aqui não tem unidade imaginária, então vai ser ele dividido pelo denominador. Então, a parte real de zx é igual a 1 mais ômega ao quadrado, rx ao quadrado, cx ao quadrado. E aqui no numerador, o próprio rx. Essa é a parte real. A parte imaginária dele, ela é dada por quem? O denominador é o mesmo, então nem vou olhar lá. Ômega ao quadrado, rx ao quadrado, cx ao quadrado. E o numerador, a gente acabou de escrever ele aqui, ele é menos j ômega rx ao quadrado, cx ao quadrado. Como eu só estou falando que é a parte imaginária, a unidade imaginária eu não vou levar ela para lá. A única coisa que vai é os termos que multiplicam a unidade imaginária. Menos ômega rx ao quadrado cx. Menos ômega cx rx ao quadrado. Então tá aqui. Agora a gente vai fazer algumas brincadeiras, a gente vai manipular esses termos que tá aí. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é passar a parte real de zx dividindo e essa para lá multiplicando. Então daqui eu posso tirar o seguinte, que 1 mais ômega ao quadrado rx ao quadrado cx ao quadrado, isso é igual a quem? A o rx dividido pela parte real de zx. É isso que eu tenho. Vamos pegar esse resultado que está aqui e vamos substituí-lo aqui dentro. Vamos jogar ele aqui. Tá? Então olha aqui. Ó. Ao invés de escrever esse denominador, eu vou escrever isso daqui. Então vai ficar o que para a gente? A parte imaginária de zx é igual, vamos aqui colocar a nossa barrinha aqui, menos ômega dividido por r pela parte real de zx. É isso que a gente tem aqui. Ó, esse termo aqui eu posso cancelar com esse daqui. E então, como fica o nosso resultado? Esse aqui está 1 sobre dividindo, ele passa lá para cima multiplicando, né? Então fica assim, menos ômega cx rx a parte real de z de x. Então eu posso escrever ainda de uma forma ainda mais simples, né? A parte imaginária de zx dividido pela parte real de zx, isso é igual a quem? A menos ômega cx vezes rx, tá? Passei somente esse rx dividindo. Então já tenho o resultado aqui. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Por que a gente está fazendo essa conta? Porque
não está claro para mim quem vai ser o RX e quem vai ser o CX, porque olha, eles têm aqui, ó, se a gente olhar, eles têm uma forma muito complicada de comparar. Então eu estou tentando encontrar uma maneira de isolar o RX e o ZX da expressão, tá? É isso que eu estou fazendo aqui. Se a gente olhar um pouquinho nessa expressão aqui, ó, a gente tem ômega, CX e RX, certo? Se a gente olhar aqui em cima, a gente tem ele ao quadrado. Vamos levar tudo isso ao quadrado e vamos ver o que acontece? Vai ficar o seguinte, ó, parte imaginária de ZX, tudo isso ao quadrado, dividido pela parte real de ZX, também ao quadrado. Isso é igual a quem? Esse lado aqui ao quadrado, o menos fica positivo, ômega ao quadrado, CX, RX, todo mundo ao quadrado. Então, se a gente pegar esse termo aqui, ó, no lugar de ômega ao quadrado CX, RX, substituir por a parte imaginária de ZX ao quadrado dividido pela parte real de ZX ao quadrado, e catar esse resultado e inseri-lo aqui, como a gente fica? Olha, vai ficar assim. Vamos colocar uma divisória aqui. Vai ficar 1 mais, olha, no lugar de ômega ao quadrado, CX RX ao quadrado, CX ao quadrado, eu vou colocar o imaginário de Z ao quadrado dividido pelo real de Z ao quadrado. Então vai ficar o seguinte, imaginário da parte de ZX, tudo isso ao quadrado, dividido pela parte real de ZX também ao quadrado. Isso é igual a quem? Isso é igual a RX dividido pela parte real de ZX. Vamos calcular o MC aqui do lado esquerdo. Vai ficar a parte real de ZX ao quadrado mais a parte imaginária de ZX ao quadrado. Tudo isso vai ficar a parte real de ZX ao quadrado mais a parte imaginária de ZX também ao quadrado. Tudo isso dividido pela parte real de ZX ao quadrado. Isso é igual a quem? Ao RX dividido pelo real. Dessa forma, nós podemos calcular o RX da seguinte forma. A parte real de ZX ao quadrado mais a parte imaginária de ZX ao quadrado dividido pela parte real de ZX. Quem é o real de ZX? O real de ZX, a parte imaginária de ZX, menos 1,4. E assim a gente calcula. Agora a gente precisa determinar em função de ZX. Como a gente pode fazer isso? Para determinar quem é o CX, vamos partir desta equação aqui, ó. Então a gente vai ter parte imaginária de ZX dividido pela parte real de ZX. Isso é igual a menos ômega CX RX. Onde esse RX, eu vou usar o valor que eu acabei de calcular aqui. Tá? Então eu vou já deixar a expressão isolada para a capacitância. E a gente vai ter o seguinte. Nós vamos ter imaginário de ZX dividido pelo real de ZX. Isso é igual a menos ômega CX vezes, no lugar da RX, eu vou colocar aquele valor que eu encontrei, que era real de ZX ao quadrado mais imaginário de ZX ao quadrado, dividido pelo real de ZX. Podemos cancelar esse termo aqui com esse termo aqui, passar esse valor dividindo e esse menos ômega também. Então, se nós fizermos isso, a gente vai encontrar que a capacitância CX ela é igual a menos ômega real de ZX ao quadrado mais o imaginário de ZX ao quadrado. Fechamos aqui o colchete e aqui em cima no denominador sobra para a gente o imaginário de ZX. Dessa forma, a gente consegue calcular a capacitância agora. Dessa forma, a gente tem aqui as duas expressões para isso. Vamos lembrar lá atrás? Quem é quem? Nós encontramos um ZX de 6 menos J 1,4. Quem é a parte real de ZX? É o 6. Quem é a parte imaginária de ZX? É o menos 1,4. Lembra quanto vale o ômega? A frequência 2πf, né? E a gente consegue calcular através dele. O ômega é igual a 2πf. Esse valor vai dar 2 vezes π vezes 2 vezes 10 a terceira radianos por segundo. Então aqui, substituindo os valores, pessoal, o Rx ele vai ser o 6
ao quadrado mais 1,4 ao quadrado. Aqui eu não pus sinal negativo porque vai ficar ao quadrado e vai virar positivo de novo. Dividido pela parte real, que é o 6 ao quadrado. De aproximadamente 6,3. Lembrando que isso aqui é megaohm, tá? Então esse valor aqui é vezes 10 a sexta e esse valor aqui é vezes 10 a sexta. E aqui vai ser um valor megaohm. E a capacitância X, de maneira similar, ela vai ficar o imaginário, então ela tem um sinal menos. Como aqui não está ao quadrado, eu tenho que pôr esse menos, porque o valor que a capacitância vai me fornecer, no final, ele é positivo. Embaixo vai ser o ômega, que é 2π vezes 2000. O real, né? Então toda essa parte que a gente acabou de calcular, 6 ao quadrado mais 1,4 ao quadrado. E aqui a gente encontra uma capacitância igual, vai dar 2,8 microfarad. Tá? E aí a gente termina esse probleminha que a gente estava resolvendo.